E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Na semana passada, eu recebi uma dúvida sobre a linguagem neutra na língua portuguesa, né? O uso de formas que possam designar tanto o masculino e o feminino, e não apenas com a forma do gênero masculino para indicar os dois, não é? E aí eu resolvi então gravar este vídeo para que a gente possa conversar melhor sobre esta questão que está tão atual, não é? Que é tão necessária, enfim. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa ideia de gênero neutro. Tudo bem? Eu sei que você, desde sempre, foi acostumado você e eu, né? Fomos acostumados a sempre apresentar o masculino para indicar tanto o gênero masculino, quanto para indicar um grupo em que há tanto o gênero masculino quanto feminino. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala em que há vários alunos, não é? Em que há tanto alunos quanto alunas, eu vou colocar aí, os alunos devem me seguir, os alunos devem me seguir, ou os alunos têm de copiar. E aí eu vou falar isso tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, não é? E aí, então, eu tenho essa tradição na língua portuguesa, até mesmo para usar a palavra do Bechara, eu tenho essa tradição de utilizar o masculino para englobar tanto pessoas do gênero masculino quanto pessoas do gênero feminino que estejam conjuntas ali. Isso é uma realidade, não é? Isso está em gramáticas, isso é a tradição gramatical mesmo. Mas há um tempo as pessoas têm começado a refletir sobre a necessidade de colocar palavras sem designação propriamente de gênero. Isso por alguns motivos. O primeiro motivo, para que a gente não tenha uma desconsideração, de acordo com essas pessoas, uma desconsideração do gênero feminino. Então, se eu uso, por exemplo, aí os professores para incluir tanto quem é do gênero masculino quanto o gênero feminino, ou seja, as professoras, eu acabo por não revelar ali que há professoras, não é? Só se eu souber o contexto é que eu vou conseguir saber realmente a questão do gênero feminino, certo? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, de fato, existem pessoas que não se identificam, e isso não é nenhuma novidade, que não se identificam nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino, não é? Então, para esse grupo, qual seria então a indicação, não é? Como é que a gente poderia se comportar em relação à língua com essas pessoas, né? Para esse grupo. Então, basicamente, são esses dois os motivos. Aí, para a gente começar a conversar, primeiro a gente precisa entender que língua é atividade social. O que significa isso? Significa que língua é reflexo obrigatoriamente de uma sociedade. Tem de ser. Não existe uma língua que seja imutável, que seja acabada. Não existe. Se você acredita que uma língua ela é imutável, você não poderia, por exemplo, assim, para falar de um exemplo bobo, você não poderia falar, por exemplo, a palavra deletar na língua portuguesa. Você não poderia falar deletar. Você não poderia falar escanear. Porque se você está utilizando isso é uma incorporação recente de algo que muitas vezes nem está ainda registrado em dicionário, não está registrado ainda na língua portuguesa, mas todo mundo usa, enfim. Então, a gente tem de conceber isso. Língua é atividade social, é reflexo de sociedade, constantemente está em evolução, constantemente está em alteração. Porque uma sociedade não é estanque, uma sociedade é dinâmica. A sociedade vai mudar, a língua também invariavelmente vai mudar.
Isso também não tem nada a ver com o empobrecimento da língua, de achar que a língua vai se tornar pior. Não. Se a gente acha isso, significa que a gente está achando a sociedade pior também. Então, não existe isso, tá? Primeiro aspecto, para a gente começar o nosso debate. Segundo aspecto, então, é entender que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente escreve alguma coisa, invariavelmente a gente está passando uma informação explícita e também uma informação implícita. Essa informação implícita, normalmente, é uma informação de contexto e social. Então, essa informação, por ser uma informação social, ela pode sim estar carregada de preconceito, pode estar carregada de questões inerentes, de problemas inerentes aos problemas sociais. Por isso, então, é importantíssimo que a gente reflita que uma língua não revela só a informação posta. Ela também revela aspectos que estão ali escondidos e que carregam uma história. Isso, se a gente for ficar acreditando que a língua ela só revela a informação explícita, a gente está sendo muito, muito iludido, porque a língua ela não faz só isso, tá bom? Em relação propriamente ao nosso tema, a gente tem duas opções aí, minha gente. A gente tem a opção de continuar utilizando o gênero masculino e continuar excluindo aqueles dois grupos que eu havia falado, ou desconsiderando aqueles dois grupos, e a gente tem a opção de incluir, não é? E se a gente tem a opção de incluir e não nos traz, não vai mudar nada na nossa vida, não é? E se vai mudar, além disso, assim, na nossa, que eu falo a minha, a talvez sua, que seja do gênero masculino, que talvez pense assim, mas isso aí não vai mudar nada na sua vida, no seu dia a dia, não vai mudar nada, né? Assim, você vai continuar acordando, vai continuar dormindo, vai continuar comendo, vai continuar escrevendo, então não muda nada no seu dia a dia. Agora, quando a gente consegue perceber que por meio da linguagem, por meio de construções, por meio de atitudes, a gente consegue mudar a vida do outro e para melhor, por que não tomar essa atitude, né? Eu sou muito adepto de que se a gente pode mudar a vida do outro por meio de atitudes positivas, por que não fazer isso? E existem algumas estratégias, e eu quero focar aqui nessas estratégias para vocês. Existe a primeira estratégia, né, que é da gente usar, por exemplo, em palavras que sejam do gênero masculino, utilizar o arroba, ou utilizar o e, menines, por exemplo, né, e meninos com arroba ali, ou então usar o x, né, menines, todes. Então, existe essa possibilidade, é uma possibilidade que acontece na língua há mais ou menos uns 5, 6 anos, 7 anos, enfim, ou mais até, um pouco. Então, existe essa possibilidade. Agora, eu vou trazer outras possibilidades para que até mesmo na linguagem formal, por exemplo, no tribunal eu ainda não conseguiria fazer isso, mas eu consigo fazer outras coisas que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, você que vai escrever um texto formal, a gente consegue ter algumas estratégias. Primeira estratégia é substituir... e rapidinho, só para falar uma frase para vocês, se eu falar assim, os heróis não vestem capa. Essa frase, eu falar para vocês, só para a gente refletir sobre essa necessidade, sobre essa informação explícita e implícita, né? Se eu falar para você, os heróis não vestem capa, você provavelmente vai interpretar essa frase, os heróis não vestem capa, ligada ao gênero masculino. Provavelmente. E essa reflexão é necessária exatamente para a gente pensar, será que então eu posso, eu preciso continuar nessa questão aí de os heróis não vestem capa e deixar isso no gênero masculino, né? Então, algumas estratégias para a gente evoluir em relação a esse aspecto da linguagem neutra, né? Primeiro, substituição da palavra os homens. Eu posso falar as pessoas. Então, por exemplo, em vez de muitos homens não votarão, ou até mesmo muitos não votarão, eu posso falar muitas pessoas não votarão. Eu tenho manutenção de sentido e eu não tenho essa marcação aí do gênero masculino para indicar os dois, tudo bem? Eu posso também substituir o aquele, o pronome aquele,
que é do gênero masculino por quem. Então, por exemplo, sensato é aquele que não deixa de acreditar. Se eu falo, o aquele aí está no gênero masculino, eu posso falar sensato é quem, porque quem só pode designar pessoa, né? E designa os dois, então sensato é quem não deixa de acreditar. Tudo bem? Quando eu tenho, por exemplo, se o homem é forte, a percepção muda, eu posso substituir o homem por alguém, ou as pessoas, né? Se alguém é forte, a percepção muda. Quando eu tenho marcação, por exemplo, dos substantivos que designam as pessoas de um estado, né? Então, os brasilienses sofrem com a seca, eu posso falar em Brasília se sofre com a seca. Quando eu coloco esse em Brasília se sofre, eu faço uma indeterminação, né, do sujeito, consequentemente eu não marco aí o gênero, tudo bem? E uma outra estratégia ainda é a gente simplesmente fazer a marcação do plural. Então, se eu quero falar, por exemplo, cabe aos servidores, cabe ao servidor público, em vez de falar cabe ao servidor público, eu falo cabe ao servidor e à servidora organizar determinado aspecto. Tudo bem? São mudanças, minha gente, que não vão trazer prejuízo para o texto e vão trazer benefício. Então, por que não a gente começar a refletir sobre isso? Por que não começar a ter essa marcação? Em discurso já é muito comum a gente fazer, eu elaboro discurso, então é muito comum fazer a marcação do masculino e do feminino, exatamente para marcar, não é? E cabe sempre a gente, de maneira ali pequena, trazer mudanças positivas para o outro, tá? Eu fico por aqui e a gente se encontra a próxima semana. Um beijo e muito obrigado!